Pessoal, dando continuidade agora com resoluções de questões. Nós vamos ver como a CESP traz esse assunto na prova. Diga de passagem, como eu sempre vou repetir, esse assunto, auditoria interna, tratando sobre a NBCTI 01, via de regra ele não vem expresso nos editais, mas estão expressas na prova, que é o que interessa. Nós sabemos disso, a gente traz aqui para vocês uma sequência de questões, a maioria delas aí recentes. Nós iremos fazer essas questões, vocês vão ver como a banca costuma cobrar, tá bom? Vamos lá, pessoal. De olho na questão, TCDF 2021. A respeito das técnicas dos procedimentos dos objetivos da auditoria interna, pelo menos aqui diz. Chama a atenção de vocês que muitas vezes não fala, não diz que o referencial é alguma coisa relativa à auditoria interna. Não dizer isso não significa dizer que eu não posso utilizar. Pessoal, vamos deixar aqui acordados algo que é bastante relevante na sua preparação. Não fique se prendendo muito ao caput da questão. Muitas vezes, só para te dar um susto. Fica aí a dica para você, tá bom? Muitas vezes você não vai ver o nome auditoria, ou chama até auditoria independente, mas na hora de fundamentar, a gente trata de auditoria interna, um tópico de auditoria interna. E assim sucessivamente. Pode ser ao contrário, não tem nenhum problema. Tá bom? No contexto da administração pública, julgue o item a seguir. Os testes de observância visam a obtenção da evidência quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas contábeis e administrativos da entidade. Pessoal, como eu já havia mencionado, falou em NBCTI 01, lembre-se do mapa, é o mapa mental mais incidente na CESP. Pode ter certeza, é um dos esquemas preferidos, como já diz a música do Zé Vaqueiro. Esquema preferido. Como ele é cobrado. Vê só, então se eu começo dizendo teste de observância, eu tenho que lembrar que tem, vamos dizer assim, o primo dele, o teste substantivo, e que a banca adora inverter os conceitos. Eu circulo, como é que eu faço questões desse tipo? Circulo o teste que apareceu, bem lentamente, e agora veja a definição, suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos. É o SEV, né? SEV. Suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos. Não é o teste de observância, mas o teste substantivo. Gabarito errado. Gabarito errado. Professor, eu lembro de ter visto a teoria, tranquilaço. Os procedimentos de auditoria interna são divididos em dois testes. Teste de observância e teste substantivo. Observância verifica controle interno, a efetividade dos controles internos. Por outro lado, substantivos verifica a suficiência, a exatidão e validade. Aqui assim, a banca pergunta e quem responde é o mapa. Olha só. Teste de observância fala em controle interno. Teste substantivo, o SEV, suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema de informação. O que a banca fez? Trocou, inverteu. Você, muito sabido, sabe que vai cair na prova. Por que eu sei? Quem diz isso são as provas da própria CESP. A banca perguntou e o mapa respondeu. Gabarito errado. Vamos para a próxima. Codevasf 2021. Em seu trabalho de auditoria, determinado auditor independente tem como objetivo verificar a suspeita de desfalque na conta bancária da empresa auditada. Considerando a situação hipotética, julgue o item a seguir. Um exemplo de teste substantivo, eu já disse, toda vez que tiver de teste, circula.
Para o caso em questão, é a verificação do procedimento. É a verificação do procedimento. A CESP adora a conjunção e, a verificação do procedimento e a verificação dos limites de autorização de pagamentos na conta da empresa. Pessoal, é interessante que essa mesma questão você pode, em primeiro lugar, ele fala no caput, eu estou dizendo a vocês, abstraia o caput. Se quiser ir direto na questão, ainda é melhor ainda. Ele falou aqui, fez referência a um auditor independente. Você sabe que em termos de auditoria independente, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. A fundamentação de utilizar esses procedimentos estão previstos ou positivados na antiga norma-mãe de auditoria independente, NBCT 11, norma revogada, mas que é bastante cobrada. Então, eu pergunto a vocês, o substantivo verifica a suficiência, exatidão e validade. Na prática, professor, o que é isso? O auditor vai ver a informação contábil, o registro, o valorzinho que tem lá, do ativo é quanto? 5 mil, do passivo é 2 mil, do PL é 3 mil, é o valor, a informação contábil propriamente dita. Por outro lado, eu tenho teste de observância, verifico os controles internos, bem como os princípios basilares de controle interno a ele associados. Professor, princípios são 9, vou citar alguns. Quando a gente estiver falando em controle interno, eu detalho mais. Segregação de função é o mais famoso. Segregar é separar funções conflitantes. Um faz e outro audita. Existem funções, por exemplo, aquelas funções de caixa de banco, caixa de supermercado. Ele recebe o dinheiro, mas ele tem um supervisor que vai lá e verifica, faz contagem de caixa, aplica procedimento de auditoria para evitar fraude. É muito comum isso. Então, cut-off corta uma determinada análise no tempo para avaliar, tipo uma foto. Relação custo-benefício. O que eu quero implementar de controle tem que ser mais barato do que os benefícios. Ou seja, os benefícios têm que ser muito maiores, preferencialmente, do que os custos que eu tenho de implementar esses controles. São vários. Temos também o limite de alçada, que foi dito aqui. Limites de autorização, limite de alçada. O que é isso? A partir de quanto recebe pagamento de conta? Às vezes, numa determinada empresa, é necessário eu limitar os acessos ao corte. Dá um corte, limitar em valores, não no tempo. No tempo é cut-off. É um procedimento de auditoria interna. E se for em valores, é exatamente o que aqui fala, é limite de autorização. Limitação de autorização de transações. Até quanto eu posso vender ou pagar duplicatas. Isso é comum mesmo na própria conta bancária da gente. Ali é uma espécie de controle. Limitação de autorização. Quanto eu posso pagar online? 5 mil por dia, 3 mil por dia. A minha conta, por exemplo, tem um limite. Eu já sei que algumas transações eu não vou conseguir fazer presencial, ali online, né, no celular. Eu nem fico com raiva, porque é uma questão de segurança. Ali é algo de controle interno. Então, quando eu faço a verificação do meu procedimento, essa aqui, eu faço a verificação do meu procedimento e do limite de autorização, eu estou verificando controle interno. Eu não estou verificando a informação propriamente dita. Portanto, eu estou aplicando um teste de observância e não um teste substantivo. Aí aqui está errado, que não é teste substantivo e sim teste de observância. De novo, a banca pergunta e o mapa responde. A gente já vai construindo uma forma, um modus operandi de como a CESP costuma trazer nas suas provas. Você não deve nem pensar em perder, porque essa questão é a mais recorrente da atualidade. É uma questão muito bacana, mas você tem que compreender
o modus operandi da banca. Tudo bem? Só para ratificar, o que foi que a banca fez? Disse que era teste substantivo, algo relacionado a controle interno. E isso aqui é falso. Gabarito errado. Questão bacana. Estamos começando. Professor, tem mais quantas? Algumas nesse mesmo modelo. Vamos lá, outra. Cefaz Alagoas 2020, situação hipotética. Um auditor realizou a análise de pedido de fornecimento de matéria-prima, constatando se eles haviam sido assinados pelo gerente de compra, como estabelecido na política de determinada empresa. Então, nesse caso, esse procedimento revela que o auditor realizou um teste substantivo. O que foi que eu falei para vocês? Essa é a terceira questão que conta uma historinha, coloca um tipo de teste aplicado. Primeiro passo é fazer o quê? Circule o teste da questão, por favor. Circulei. E aí, professor, o que mais? Agora eu vou procurar alguma coisa. Teste substantivo, do meu mapinha eu sei. O mapa da mina. Eu tenho o quê? Qual a informação que eu tenho principalmente? Substantivo, suficiência, exatidão e validade. O que é isso na prática? Você tem que saber. É informação propriamente dita, é informação contábil. É o valor do ativo, é o valor do passivo. Tem isso? Não, professor, não tem isso não. Ele só quer verificar o quê? Análise de pedido de fornecimento, constatando se esse pedido de fornecimento está assinado pelo gerente de compras da entidade. Isso é o quê? É informação ou é uma espécie de controle interno? Uma pessoa que tenha vamos dizer assim, um grau maior de responsabilidade na empresa, um gerente, ele está acima de vários funcionários, de vários servidores. Então, se esse responsável, ele assinou. Isso é uma forma de controle interno. Controle interno não é teste de substantivo, mas teste de observância. Gabarito errado. De novo, professor, toda hora? Sim. A banca pergunta e o mapa responde. Vamos lá, pessoal. Porque teste de observância, controle interno. Teste substantivo, suficiência, exatidão e validade. Gabarito errado. O que a banca trouxe? Ela falou exatamente isso. Disse que era um teste substantivo, uma situação que envolve controle interno. Isso é falso. Para aqueles que não entenderam, por gentileza, preste atenção. Por favor, preste atenção. Verifica se na questão está falando alguma informação contábil. Não. É uma informação contábil, um valor para ativo? Não, se não for, então só pode ser um ou outro. Só pode ser controle ou alguma informação relativa à integridade, à suficiência, exatidão, validade dos dados. Gabarito errado. Professor, eu acho que eu estou pegando o jeito. Você tem certeza que está pegando o jeito? Porque nós vamos fazer mais outras. Não acredito, professor. De novo, toda hora, sim. Vamos lá. Cefaz DF. Teste de observância e auditoria estão intimamente ligados à verificação do cumprimento dos procedimentos de controle interno. Aqui, você vai lembrar, já vai formando o seu caça-palavra em auditoria, ou de auditoria, melhor maneira, caça-palavra de auditoria. Eu te pergunto, eu jogo um nome, uma informação, e você diz que palavra está associada a esse nome. Quando eu falo teste de observância, você vai me dizer controle interno. Aí combina. Teste de observância, controle interno. Caça a palavra e encontre. Caça a palavra de auditoria. Teste de controle ou teste de observância, você pode também encontrar assim, relativa a controle interno. Teste substantivo, suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema de informação da entidade é a informação contábil propriamente dita. Aí, nesse caso, como a definição, eu cacei a palavra e encontrei, no meu caça-palavra, gabarito certo. De novo, a banca pergunta e o mapa responde. Testes de observância estão ligados aos controles internos. Olha aqui, teste de observância,
controle interno. Professor, esse negócio responde, quantas você quer? Você vai dar lé na mão de tanto acertar depois das dicas. Só estamos começando. Vamos lá. Próxima. Cefaz DF 2020. A constatação da existência real e da integridade das transações. Gente, transações tem a ver com valores evidenciados nos relatórios. É o principal objetivo dos testes de observância. Pessoal, eu não quero nem saber. Já acho que vocês estão craque nisso. Casse a palavra encontre. Eu pergunto, transações está mais, se refere ou está intimamente ligado ao controle interno ou à informação produzida pelo sistema de informação, quanto à suficiência, exatidão e validade. É exatamente essa segunda. Ou seja, teste de observância está ligado a transações? Não, são os testes substantivo, gabarito errado. Não, professor, não é possível. De novo, a banca pergunta e o mapa responde exatamente como a gente consegue fazer questões em cima de questões, as mais recentes. Só simplesmente prova sim tem sido cobrado tópicos relativos a esse ponto da matéria NBCTI 01, tá? Gabarito errado. Vamos para a próxima. Uma da CESP TCE Rondônia, um dos itens, né? Porque lá era múltipla escolha. Com relação ao plano de auditoria baseado em risco, toda vez que você escutar esse nome, não se assuste. Puxa uma setinha, auditoria, pronto, só isso. Vamos julgar esse item como certo ou errado. Os testes de observância objetivam a obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validação. Suficiência, exatidão e validação. Teste, aí você circula, sublinha e faz uma pergunta. Os testes de observância têm correlação com a suficiência, exatidão e a validação dos dados produzidos pela entidade auditada? Não. Quem tem essa relação são os testes substantivos, ou seja, gabarito errado. Banca pergunta e o mapa responde. Para quem ainda não entendeu, olha aqui, vou fazer as setinhas aqui para vocês. Teste de observância, controle interno, teste substantivo, suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema de informação. Gabarito errado. Não, professor, é sempre assim, uma maneira inteligente. A CESP costuma utilizar, gosta. É uma questão até interessante quando coloca não de forma direta. Aqui colocou, vamos dizer assim, do jeito que a norma traz, mas poderia ser como de outro tipo, dando outros exemplos para você raciocinar. É controle interno ou não? Sim ou não? Se for algo relativo ao controle interno ou controle interno propriamente dito, teste de observância. Se não, teste substantivo. Gabarito errado. Vamos para a próxima. Os testes de auditoria que visam a obtenção de evidência quanto suficiência, exatidão e validade. Aqui você vai lembrar, quando falar em testes, em auditoria só temos dois. Nós temos teste de observância e teste substantivo, porque ele quer exatamente os testes, né? Um deles. Bem, aprovação não é teste. Sai da minha frente. Professor, for múltipla escolha, se não tem uma técnica do sai da minha frente, uma certa base, você vai adquirindo mais habilidade de eliminar as questões e de reduzir de 20% sua chance para pelo menos 50% de chance de acertar. Aprovação não é teste, observância salvaguarda não é, segregação é a separação de funções que são conflitantes. É um princípio basilar dos testes de observância. Então não é segregação. Gente, só faltou os testes de observância e os testes substantivos. A banca pergunta e o mapa responde. Vamos responder olhando para o mapa. Quem é que tem suficiência, exatidão e validade? Teste substantivo. Vou na letra
é a nossa resposta. Por que não pode ser de observância? Porque a observância é verificar a efetividade dos meus controles internos. Gabarito, letra E. Não tem jeito, pessoal. A banca gosta. A gente vai fazer o quê? Se ela gosta, nós adoramos. Próxima. Na aplicação dos testes de observância, o auditor deve verificar o quê? Pessoal, técnica do caça-palavras em auditoria. Eu falo um nome e você me dá a resposta ou a palavra associada. Quando eu disser para você teste de observância, qual é a palavra-chave que associa ao teste de observância? Você vai dizer, eu não controle interno. Então você vai fazer o seguinte, você vai em busca da que tiver controle interno e o que não tiver, não é. Tá bom? Vamos lá. Vamos da letra E para a letra A. Existência de eventos ou itens patrimoniais não registrados. Pessoal, aqui não tem o nome controle interno. Conformidade entre os mecanismos de avaliação patrimonial e norma. Aqui não tem o nome controle interno, sai da minha frente. Ocorrência efetiva de transações, sai da minha frente porque não tem o nome controle interno. A existência da efetividade dos controles internos. Então, teste de observância, controle interno, gabarito, letra B. Por que não pode ser A? Porque não tem controle interno, sai da minha frente. Ah, não, professor, não acredito. Já era. Caça-palavras já está começando a funcionar. Nós estamos começando a engrenar. Daqui a pouco, vocês estarão na velocidade 5 do CREL e também vão dar lé no braço de tanto acertar. Gabarito, letra B. A banca pergunta e o mapa responde. Por quê? Teste de observância são testes relacionados ao meu controle interno. Quem diz não sou eu. É o mapa mental aí que ajuda você a acertar, a gabaritar a prova. Vamos para a próxima. De acordo com a NBCTA, o relatório de auditoria interna deve incluir necessariamente. Faço menção a algo que eu já chamei a atenção de vocês. NBCTA, né, de auditoria independente, e o que quer falando em auditor interno? Auditoria interna devia ser NBCTI, né? O mais correto. Mas, pessoal, não ligue muito não, que a banca, mesmo ela sendo de forma objetiva, a CESP colocando de forma objetiva, não vá pensar que ela vai trocar isso porque é auditor interno e externo. Não, eu não me recordo. Se for uma perdida, já estou dando a dica a vocês. A banca não chega nesse nível de picuinha, vamos dizer assim, de ficar encrencando com besteira, não. Ou seja, aqui eu acho que era o auditor, só quando é uma função dele em si. Eu estou em termos de normativo. Aqui dá para ver que foi um erro. E a banca não vai anular porque tem isso aqui não. Não vão tentar anular não, que vocês não vão conseguir nunca. A auditoria acho que é a disciplina mais dura de se a gente conseguir uma anulação numa questão muito difícil. Eu já consegui recente. Eu digo eu porque a fundamentação todinha deu 8 páginas justificando uma questão e graças a Deus foi acatada. Salvo me engano foi o TCDF, uma de COSO, tá bom? De acordo com a NBCTA, o relatório de auditoria interna deve incluir necessariamente. Então, qual conteúdo deve ter a auditoria interna? Deve incluir necessariamente os riscos cogitados inicialmente no planejamento, mesmo que não tenham sido utilizados na auditoria. Gente, uma observação. Vocês têm que prestar atenção que quando a CESP quer tornar um item errado, ela adora usar termos restritivos. Fica a dica. Até aqui estava tudo bem. O problema foi o mesmo que, não tenha utilizado na auditoria. Então não serve. Riscos são eventos futuros incertos que fazem com que a entidade não cumpra seus objetivos. A carta da gerência... Não, gente. Isso aqui não tem previsão na norma. Na NBCTI 01. Lembre-se, se é auditor interno, norma NBCTI 01, embora ele tenha citado a NBCTA. Esquece isso. Eventuais limitações ao alcance dos procedimentos, gabarito, letra C.
Os nomes das instituições externas falsos, nem continua a leitura. As discussões minuciosas de toda a equipe de auditoria interna. Isso aqui também não tem previsão, mais minuciosa. Não, pode até colocar as discussões, mas aquelas que sejam relevantes. Gabarito, letra C. A banca pergunta e o mapa responde. Olha só o mapa aranha aqui, o mapa caranguejo. Aranha não, caranguejo. Aspectos mínimos, o que tem na letra C, exatamente é o item 4, eventuais limitações ao alcance dos procedimentos. Gabarito, letra C. Tranquilo? Vamos lá. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicada à auditoria interna, no planejamento de auditoria, os fatos relevantes que devem ser considerados pelo auditor na execução dos trabalhos incluem. Eu tinha adiantado, né, na parte teórica, sempre eu gosto de mencionar que quando fala-se em planejamento, a gente diz logo, professor, via de regra, o que cai é exatamente o que tem disposto na NBCTA 300. Sim, é a regra. A exceção é cair alguma coisa de auditoria governamental, planejamento da auditoria governamental, alguma coisa, ou da auditoria interna. Quando é da interna, o mais cobrado, o mais reincidente é esse tópico. Os fatores relevantes que eu devo considerar no meu planejamento. Quais são? Vamos ver. O conhecimento detalhado da política e dos instrumentos da gestão de risco da entidade, eu dei uma dica na parte teórica. Sim, são itens dos 9 previstos na NBCTI 01, 5 diz respeito à entidade. Então, alguma coisa da entidade, verdade. O conhecimento detalhado das atividades operacionais e do sistema contábil de controle interno e o grau de confiabilidade da entidade, também é verdade. A natureza, a oportunidade de extensão dos procedimentos de auditoria interna a serem aplicados alinhado com a política de gestão de risco da entidade. Professor, o senhor deu uma dica mortal. Exatamente, pessoal. A dica é muito boa. 5 dos 9 itens se referem à entidade. Por 1, 2 e 3, eu acho que já tem gabarito. O uso do trabalho especialista não diz diretamente a entidade, mas é um daqueles que a gente tem que decorar por fora. Bem, apenas um está certo, está falso. Apenas o 2 está falso. O 2 está falso também. Tem que ser todo certo, né, pessoal? Assim, por 1, 2 e 3 a gente já tem resposta, gabarito letra E. Os riscos da auditoria, risco da auditoria também é um daqueles temas que a gente tem que decorar. 5 diz respeito à entidade em si. Um terceiro o sexto, uso especialista, o sétimo é exatamente o risco, e o oitavo é a utilização de entidade e parte relacionada. Gabarito letra E. Questão bacana essa aqui. Para encher o saco. É bacana para encher o saco. Deixa eu ver mesmo, eu disse que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo. Gabarito letra E. Pessoal, para a aula não ficar muito longa, a gente vai dar uma paradinha aqui e logo em seguida a gente volta com mais questões.